Queridos, hoje nós vamos encerrar a nossa série. Eu terei uma reflexão um pouco mais breve, diante de muitas programações, mas eu queria relembrar para você que a nossa série de Natal 2016 foi essa, Natividade, que significa exatamente o nascimento, com letra maiúscula, normalmente se associa ao nascimento de Jesus. E uma recapitulação da série, só para você que não acompanhou ou para você relembrar, ela é muito simples de ser relembrada. Nós temos ali no dia 4, nós vimos o nascimento da esperança. O nosso texto-chave foi o texto de Gálatas 4, em que diz que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho. E o que nós vimos é que isso fez com que nascesse a nossa esperança. Ou seja, nós reatamos o nosso relacionamento com o Pai. Nós vimos naquela oportunidade que o nosso problema é que nós depositamos a nossa confiança, ou a nossa esperança, melhor dizendo, em nós mesmos. Mas o Natal é um momento especial de nós lembrarmos que nós devemos esperar ou depositar a nossa esperança em Jesus. Depois nós vimos a respeito do nascimento da alegria. O texto foi de Lucas 1, o encontro de Isabel com Maria, as duas grávidas. E nós vimos que nós vivemos hoje, no mundo atual, nós temos diante de nós muitos ladrões da alegria. E Satanás, ele tenta nos iludir, querendo nos provar que a verdadeira alegria está nas grandes coisas, nos grandes feitos. Nós aprendemos que o Natal nos lembra, com as suas circunstâncias simples do nascimento de Jesus, nos lembra que a verdadeira, a real alegria está nas pequenas coisas da vida. E aí nós vimos o texto em que João Batista se agita, ele dá um salto no ventre de Isabel quando ele encontra com Jesus. Aí no domingo passado, nós vimos o nascimento de um novo homem. Nosso texto-chave foi Romanos 5, e nós vimos que há um dilema. Esse é o termo que o apóstolo Paulo usa, pelo menos na versão bíblica, a mensagem que nós utilizamos, foi assim traduzido. Paulo nos apresenta o dilema em que o homem se encontrava desde o Éden. Um dilema que o homem não conseguia resolver, mas que o Natal significa o nascimento de um novo homem, de um novo Adão. É isso que Romanos 5 nos apresenta. Jesus Cristo, ele vem e este novo homem resolve o nosso problema. Ao mesmo tempo que nós olhamos para ele como o novo Adão, o novo homem, nós olhamos para nós mesmos. E este novo homem, Jesus, faz nascer em nós também um novo homem, um novo ser humano. E aí nós entendemos algumas expressões bíblicas como nós renascemos, nós temos uma nova vida, nós somos restaurados, nós somos consertados. E eu usei aquele exemplo domingo passado, de é como se nós tivéssemos recebido uma nova matriz. A matriz original, ela precisou ser consertada. Então Deus envia uma nova matriz para nós olharmos para Jesus e, a exemplo de Cristo, seguirmos a nossa vida. Hoje nós vamos refletir sobre, fechando esta série Natividade, sobre o nascimento da confiança. Eu quero que você se concentre no que eu vou dizer aqui, porque eu quero que você pense sobre situações da sua vida, no que diz respeito a você confiar em pessoas. Olha que interessante. Nossa confiança em alguém, normalmente ela está baseada na história que nós temos com esta pessoa, e no relacionamento que nós temos com essa pessoa. Aí um dos escritores prediletos meus, Eugene Peterson, ele diz o seguinte, essa é uma frase da versão da pessoa que traduz o que Eugene Peterson escreve, essa pessoa traduz para o português, um amigo meu. Diz assim, o nascimento de Jesus é um nascimento com uma mensagem. É preciso toda a Bíblia para trazer a mensagem completa. Este nascimento é o núcleo dela. Então eu quero que você perceba que olharmos para o Natal, nós estamos falando
de uma mensagem que se revela a nós de Gênesis a Apocalipse. E o evento natal, assim como a vida de Jesus, sua morte e sua ressurreição, é o centro dessa história. Quando nós iniciamos o Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós encontramos o que ali? Uma genealogia. A genealogia de Jesus. E é sobre esse texto que eu quero refletir com você rapidamente nesta noite. Uma pergunta que surge para nós é: para que existe uma genealogia? Né? Genealogia é a árvore genealógica nossa. Nossos pais, avós, bisavós, tataravós e por assim vai. Para que serve uma genealogia? Uma genealogia serve para mostrar a sua história. Uma genealogia me ajuda a entender quais são os seus antecedentes. Qual é, em outras palavras, a sua procedência? A gente não usa esse termo. Esse negócio é de procedência duvidosa. Esse negócio tem uma boa procedência. Genealogia serve para isso. Nós conhecemos a respeito da história de uma pessoa. O que é curioso quando nós pensamos nisso é que seres humanos, eles costumam valorizar demais as suas genealogias. Em algumas regiões do Brasil e do mundo, e a nossa região não é diferente, aqui em Santa Bárbara do Oeste, as pessoas costumam supervalorizar os seus sobrenomes. Então, se fulano ou beltrano, ele é da família X, Y ou Z, ele é tratado de forma especial. Esse é um fulano. Essa é uma beltrana. E assim é em Minas Gerais, que eu tenho família, assim é em grande parte, principalmente regiões que vêm de uma cultura feudal, de uma cultura rural. Meus amados irmãos, se para os homens uma genealogia é algo supervalorizado mais do que deveria, para Jesus, para aquele que se auto-intitula o Filho de Deus, a genealogia se torna realmente algo muito importante. Porque se ele está dizendo que é o Filho de Deus, ele precisa provar que Deus, o Pai, estava anunciando a sua chegada, antes mesmo dele vir ao mundo. Ou seja, precisava ser baseado em promessas. E é por isso, e é isso que nós encontramos em Mateus 1, a partir do verso 1, que diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É assim que abre o Novo Testamento, com a genealogia de Jesus. Por quê? Porque as promessas do Messias precisavam ser provadas, que estavam sendo cumpridas a partir do nascimento de Jesus. E é por isso que todo judeu e até alguns gentios já tinham ouvido essa história de que o Messias, aquele prometido, ele viria da linhagem de Davi. Por isso que abre aí logo de cara. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e também filho de Abraão. O motivo de aparecer Abraão no primeiro verso do Novo Testamento é por causa da promessa que Deus havia feito a Abraão. Eu coloquei ela aí para vocês relembrarem, para nós relembrarmos juntos. Em Gênesis 12, quem faz discipulado sabe, discipulado aqui na igreja, sabe que esse é um daqueles textos que nós temos internalizados. Porque Deus faz uma aliança com o homem Adão, não dá certo. Deus faz uma aliança com o homem Noé, não dá certo. Deus renova a sua aliança com Abraão e ele fala para Abraão: olha, essa aliança é definitiva. Todos os povos da terra serão afetados por essa aliança que eu estou fazendo com você, Abraão. É o que diz esse texto. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E atenção, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
É aí que você entende porque que no primeiro verso do Novo Testamento, ao iniciar o anúncio do Natal, do nascimento de Jesus, é dado o título: esta é a genealogia de Jesus Cristo. Ele é filho de Davi, mas ele é filho de Abraão. Lembram da promessa que Deus fez a Abraão? Lembram da aliança que Deus firmou com Abraão? Aqui está sendo cumprida. O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? Uma aplicação muito simples, mas poderosa. Quem cumpre uma promessa é alguém digno de confiança. Isso vale para todos os relacionamentos nossos, relacionamentos humanos. E isso vale para o nosso relacionamento com Deus. Quem cumpre uma promessa é digno de confiança. E a genealogia continua dizendo o seguinte: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi que gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Vamos fazer uma pausa aqui na genealogia para nós refletirmos sobre algo muito importante que está acontecendo aqui. Atenção, mulheres principalmente. Na genealogia de Jesus aparecem 4 mulheres. Nós temos Tamar, pode mostrar, Raabe, Ruth, e implicitamente nós sabemos que tem Betseba, ou Batseba, algumas pessoas conhecem assim. Batseba. Isso é extremamente curioso. Primeiro, porque mulheres não entravam em genealogias naquela cultura, naquele tempo. As mulheres eram simplesmente excluídas. Mulher não tinha valor nenhum antes de Jesus. Segundo, dessas 4 mulheres, 3 são gentias. O que eu quero dizer com isso? Para quem não está familiarizado com a palavra, 3 dessas mulheres certamente não eram do povo de Israel. 3 dessas mulheres não eram judias. Eu estou falando de Tamar, de Raabe e de Ruth. Batseba provavelmente era, pelas algumas descrições que nós temos em 1 Crônicas e por ser esposa de Urias. Mas também não temos certeza. Mas isso é muito interessante, porque nós vemos a partir do nascimento de Jesus, primeiro, a valorização da mulher. Segundo, mulheres aparecerem na genealogia, e estas mulheres, significa que Deus não se limitou ao derramar sobre a humanidade a sua graça, o seu amor, ao seu povo. Nós costumamos pensar assim: Antigo Testamento, Deus tinha um povo reservado, escolhido, o povo de Israel. Novo Testamento, aí se abre para todas as nações. Não! Deus, durante toda a história, esse texto, a genealogia de Jesus, prova que a atividade de Deus nunca se limitou ao seu povo. O que isso tem a ver comigo e com você? Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui hoje. A não ser que você tenha sangue judeu nas suas veias. Isso é maravilhoso. Deixa eu recapitular rapidamente a história dessas mulheres para você. Tamar, você que não conhece, vai ouvir agora, depois você veja os textos bíblicos em mais detalhes. Tamar foi uma mulher que se disfarçou de prostituta para conseguir dormir com o seu sogro. Teve relações com o seu sogro. O objetivo dela era ter um herdeiro. E ela conseguiu. Judá ficou sabendo que Tamar tinha dormido com ele, ordenou que ela fosse apedrejada, que ela fosse queimada. Quer dizer, quando ele ficou sabendo que ela teve relações. Quando descobriu que era com ele, ele disse o seguinte: não, ela é mais justa do que eu.
Que coisa surreal isso. Essa mulher entra na genealogia de Jesus. Ah, mas Raabe deve ter uma história mais bonita, né? Não! Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó. Jericó era um povo inimigo do povo de Israel. Ela traiu o seu povo. Ela ajudou o povo de Israel a conquistar a cidade de Jericó, a entrar nas muralhas de Jericó ali no tempo de Josué. Ruth era uma moabita. Nós temos um livro na Bíblia de 4 capítulos que conta toda a história de Ruth. Ruth, ela insistiu em ficar com a sua sogra quando ela ficou viúva. A sogra falou, vai cuidar da sua vida, volta para o seu povo. Ela falou, não, vou ficar com você, Noemi. E aí, por causa disso, ela conhece um homem da família de Noemi, Boaz, que aparece aí no texto. E ela, junto com a sogra, elas elaboram um plano não muito ético. Para pegar leve, assim, né? E aí ela pega um dia que Boaz tinha tomado um pouquinho mais de vinho do que deveria e deita-se aos pés de Boaz. Boaz acorda e fala, o que está fazendo aqui? Nossa, e agora? Agora eu vou casar com você. Deu certo. Mas como? Aí Boaz, está aí o texto, né? Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gerou o rei, simplesmente o rei Davi. Por causa de uma história estranha dessa, nós temos o nascimento do avô de Davi. Ah, mas Batseba deve ter uma história mais bonita. Não muito, não por causa dela, mas por causa de Davi. Davi manda o seu marido, Urias, para o fronte da batalha, da guerra. Para quê? Para que ele fosse morto mesmo. Quem fica no fronte, a chance de ser morto é grande. E ele morre. E aí Davi fica com a sua esposa, Batseba. E aí eles têm um filho, esse filho morre. Deus não abençoa, como fruto do pecado, como fruto do crime cometido por Davi. Ele assassinou um homem para ficar com a sua esposa. Davi se arrepende. Davi se reconcilia com Deus. E então nasce um segundo filho. O primeiro morreu. Esse segundo filho se chama, está aí no texto, Salomão. E Batseba, por causa dessa história, entra na genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Essas mulheres com essas histórias, por um motivo muito simples, Deus está dizendo para você e para mim nesta noite de Natal, que nós podemos confiar em um Deus que nos chama, mesmo sem nós merecermos. Nós podemos confiar. Esta é a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, a mensagem do amor. E isso está expresso nas primeiras palavras do Novo Testamento. Nós estamos expondo a genealogia de Jesus. E na genealogia nós temos a história dessas mulheres. Deus chamar gentios não é uma novidade do Novo Testamento. Há um ano aproximadamente, 1 ano e meio, nós fizemos uma série de estudos na internet, fizemos aqui na igreja também, sobre a origem dos conflitos no Oriente Médio, entre islâmicos e judeus, né, israelitas. E aí eu coloquei lá na internet, esses vídeos estão lá, tem bastante visualização. E há um ano atrás, mais ou menos, apareceu uns comentários muito interessantes. Um tal de Marcelo Belzi, sei lá. Ele diz o seguinte, biblicamente dizendo, toda essa terra pertence ao povo judeu. E assim será o desejo do eterno Elohim de Israel. E aí veio alguma amiguinha dele e escreveu assim será biblicamente. E pela cruz que você vê aí, você já imagina a origem, a raiz deles. Deixa eu falar uma coisa para a Luana e para o Marcelo e para você que está me ouvindo aqui ao vivo e esse áudio, não sei quando. Biblicamente falando, se tem uma coisa que a gente não pode afirmar é isso. Nós respeitamos a opinião deles? Respeitamos, claro. Tanto que eu nem dei resposta. Eu não dou resposta na internet quando fazem esse tipo de comentário. Porque não funciona. Pessoalmente eu dou. Olho no olho.
Mas, biblicamente, o Novo Testamento abre com a genealogia de Jesus, provando o contrário. Não tem essa de um povo exclusivo. Ao lermos a genealogia de Jesus, ao celebrarmos o Natal, como estamos fazendo nessa noite, a nossa confiança nasce no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente olha a história dessas pessoas, e nem sempre são histórias bonitas, e nós como que nos incluímos nessa história e falamos, eu também sou assim, cheio de erros, cheio de pecado. E Deus me amou mesmo assim. Aquele bebê que nasceu, está aqui o bebê ainda? Está aí, né? Aquele bebê que nasceu foi para me salvar, independente dos meus méritos. Isso é graça, isso é evangelho. Significa que eu vou viver uma vida desleixada? Não! Ao saber que Deus fez isso, eu quero ouvir, como nós lemos durante a ordem de culto, as suas orientações e confiar nas orientações dele para a minha vida. A genealogia continua dizendo que Salomão gerou Roboão gerou Abias gerou Asa gerou Josafá gerou Jorão. Rimou. Jorão gerou Uzias gerou Jotão gerou Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés gerou Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos. E atenção. No tempo do exílio na Babilônia, foi que aconteceu isso tudo que eu li. E aí depois o verso 12 começa assim. Depois do exílio da Babilônia, ele vai continuar. Jeconias gerou Salatiel gerou Zorobabel. Deixa eu parar com você. Nossa segunda e última parada no texto aqui. Meus amados irmãos, por que colocar numa genealogia do Filho de Deus um problema tão grave com o povo de Deus como foi o exílio? O exílio foi o povo perder a sua terra, terra prometida, ter sido expulso da sua terra. E depois voltar para a sua terra e reconstruir tudo, mas nunca com a mesma glória do primeiro templo ou do primeiro tempo. Porque nós podemos confiar, presta atenção, agora estou falando de você, não da história. Nós podemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Vou repetir. Nós podemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Eu não sei como foi seu 2016, mas a probabilidade dele ter sido com muitos problemas à luz da nossa sociedade, da nossa política e da nossa economia é extremamente grande. E o que Deus está dizendo para você é, olha, valorize alguns momentos de exílio na sua vida. Eles são fundamentais para o seu crescimento. Porque, meus amados irmãos, Natal nos lembra que sempre, depois da tribulação, vem a bonança. Nós temos tido dias de chuvas fortes aqui, em Santa Bárbara do Oeste. E é uma coisa impressionante, a chuva vem no final da tarde, né? Estamos no horário de verão, a chuva vem, mas vem assim, parece um dilúvio, vai acabar o mundo, acaba energia, aqui no bairro acaba energia, mas a chuva passa. E porque estamos no horário de verão, ainda é possível ver o sol. E os pássaros ainda voltam ao cantar. Uau! O Salmo 40, ou melhor, 30, verso 5, tem um verso que é um verso daqueles que eu internalizei na minha vida e gosto de tempos em tempos lembrar. Eu gosto desta versão, versão Almeida, que diz assim, ao anoitecer. Você pode ler junto comigo? Vamos ler. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ah, meus amados irmãos, o exílio para o povo de Israel era necessário. Guarde essa palavra, necessário. Porque Deus é um Deus justo. Ele é um Deus de amor? Sim. Mas Ele é um Deus justo? Sim. E Ele havia dito, olha, meu povo, não façam o que vocês já fizeram no passado, lá no Éden, no passado lá no tempo de Noé, no passado no tempo de Abraão, no tempo de José, no tempo de Moisés.
Não façam, o que fizeram no tempo de Davi, não façam. O que o povo quis fazer? Ser como Deus, ser independente, ser autônomo. Deus, por amor, está dizendo, não vai dar certo. Não é por soberania, por autoridade. Vocês têm que me obedecer. Não, é por amor. Eles falam, olha, eu criei vocês. E vocês dependem de mim. Mas fiquem tranquilos, eu sou bom para vocês. Eu os amo. Apenas confiem em mim. Mas o povo confiava? Não. E Deus tinha anunciado, se vocês continuarem assim, outras terras vão conquistar essa terra de vocês. E aconteceu. O que eu quero dizer para você nessa noite de Natal é que exílios fazem parte da vida. E meus amados irmãos, algumas das nossas dificuldades, por mais difícil que seja eu falar, admitir isso, e você ouvir, algumas de nossas dificuldades, elas são necessárias. Falei. Porque elas nos fazem crescer. Olha o que diz Romanos 5. Domingo passado nós analisamos Romanos 5 a partir do verso 12. Aqui a gente está nos primeiros versos de Romanos 5. Olha que interessante. Eu não vou pregar sobre esse texto, eu vou só ler pausadamente, para você entender aqui na versão a mensagem. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, o que Deus sempre desejou para nós? Consertar, eu adoro essa palavra, consertar a nossa situação com Ele, tornando-nos prontos para Ele. É isso que Deus sempre desejou, consertar as coisas. Joia. Alcançamos tudo isso com Deus, olha o Natal aí, por causa de nosso Senhor Jesus. Natal. Aí avançando no texto, diz o seguinte, mas ainda há muito mais. Nós continuamos a expressar o nosso louvor, atenção, mesmo que estejamos cheios de problemas. E aí Paulo vai explicar. Porque nós sabemos que os problemas podem desenvolver em nós o quê? Paciência. Aí você ora, Senhor, eu preciso ter mais paciência. Senhor, me dê mais paciência. Deus manda problema. Porque sem dificuldades, sem crises, sem exílios, sem desertos na sua vida, você não vai amadurecer nunca. E que mais? E como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança. E olha como é que termina esse trecho. Com essa expectativa, jamais seremos enganados. Por mais que seja difícil dizer isso para você, se você mudar a sua perspectiva sobre como você vê os problemas na sua vida, a sua vida será mudada. Se você entrar em 2017, o seu ano de 2017 será inesquecível se você começar a pensar na seguinte perspectiva: dificuldades e problemas são valorosos para a minha vida. Ah, meus amados irmãos, se não houvesse um problema com o ser humano, não haveria Natal. Não haveria Jesus. Por isso que Paulo está dizendo que até nos nossos problemas, nossas dificuldades, nós vemos virtudes. Nós desenvolvemos. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que o discípulo de Jesus não entende que um mundo perfeito é um mundo sem problema. Não. O discípulo de Jesus, ele sabe que isso é impossível, pelo menos por enquanto. Quando Jesus voltar, isso será possível. O que o discípulo de Jesus faz é encarar a vida, sabendo que terá problemas. Eu não faço oração, Deus, que em 2017 eu não tenha problemas. O Benjamin não leve mais tombos, não tenha mais problemas financeiros, dê tudo certo, muita saúde, muita paz, muita alegria, dinheiro no bolso e saúde para dar e para vender. Isso não é oração de discípulo. A oração do discípulo é: Senhor, eu sei que em 2017 eu terei problemas, mas eu confio porque o Senhor sempre estará comigo.
O Evangelho não diz que você não terá problemas. O Evangelho diz que você pode confiar em Deus nos seus problemas. E tem muito crente, ou ex-crente, ou pessoas que frequentavam a igreja e deixaram de frequentar por causa disso. Eu me decepcionei com Deus, porque o pastor foi lá para frente e falou que a minha vida é positiva, é pensamento positivo, que Deus abençoa, que eu ia ter o carro do ano, que eu não ia sofrer acidente, que eu ia ser curado de um câncer, e nada disso aconteceu, então esse negócio de cristianismo é furada. Furada é essas igrejinhas que você visita, que não anuncia o Evangelho. Porque nós estamos na genealogia de Jesus Cristo. E ele já conta a história de pessoas que tiveram inúmeros problemas, mas que ainda assim ficaram marcados na história, porque Deus derramou a sua graça sobre eles. Em 2017, o discípulo de Jesus deseja que Deus o abençoe, sim, mas que nós confiemos em Deus, um Deus que tem o controle sobre todo o universo, e como se não bastasse isso, me ama. Essa é a mensagem do Natal. Eu sou o Todo-Poderoso que controla todo o universo. Natal, eu te amo. Eu resolvo o teu problema. Eu envio o meu único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou o seu Filho unigênito. Com o objetivo, para que todo aquele que nele crer é sinônimo de confiar, não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha a vida eterno. Resolvido o nosso problema. Por amor, por amor, por amor. Deixa eu concluir esse texto voltando na minha narrativa de locutor esportivo. Olha lá. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Esse Jacó não é o famoso. É o outro. Por quê? Esse Jacó é avô. Porque Jacó gerou, avô de Jesus. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Nasceu Jesus. Porque Jesus é a palavra hebraica, a palavra grega, para a palavra hebraica Josué, que significa o Senhor salva. Pastor, eu não sabia disso. Então escreve aí na sua Bíblia. O Senhor salva. E por que essa ligação com Josué? Porque Josué é aquele no Antigo Testamento que levou o povo de Israel para que fosse cumprida a promessa de Deus. A própria terra chamava isso, era terra prometida. E quem que entra na terra prometida é Moisés? É Josué. Olha que curioso. Josué cumpre a promessa de Deus. Ele entra na terra prometida. O Josué, pelo menos com relação ao nome somente, do Novo Testamento, Jesus, ele cumpre a promessa de Deus. Ou seja, nos oferece novamente a vida. Só que uma vida sem fim. Promessa foi cumprida com Josué. Promessa foi cumprida com Jesus. Nós podemos confiar num Deus que cumpre as suas promessas. Chamado Cristo. Cristo significa o Messias, o ungido, o prometido. O esperado, a esperança, a alegria, o novo homem, a luz, o Salvador, é Ele. Assim termina a genealogia de Jesus. Ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi. 14 de Davi até o exílio da Babilônia. E 14 do exílio até o Cristo. Olha, numa mesma frase, exílios, grandes reis e o Salvador. Porque assim é a história da vida humana. Mas Deus cumprindo sempre as suas promessas. Só para você entender aqui um detalhe de estudo, tá? 7 era o número da perfeição daqueles tempos. Nos nossos tempos é o 10. Né? Fulano é 10. Vamos arredondar para 10. Não é isso que a gente faz? Vamos arredondar para 100. Vamos arredondar para 1000. Naquela época era o 7. Então, quando alguém escrevia uma genealogia, eles forçavam os nomes para
que se encaixasse no 7 ou em múltiplos de 7. Mateus fez isso quando escreveu. E Mateus era vidrado em números. Se você lê o Evangelho de Mateus, o tempo todo ele traz números. Ele gostava de matemática. E ele faz isso. Por exemplo, se a gente for conferir a genealogia de Mateus, olhando o Antigo Testamento, a gente vê que ele pula. Ele pula uns 3 ou 4 avós, bisavós, ele cita os nomes mais importantes. Tudo leva a crer que Mateus fez isso para que encaixasse nesses 14 múltiplos. Agora, o que tinha no coração de Mateus ao fazer isso? O objetivo era demonstrar, se 7 é o número perfeito, demonstrar a perfeição de Deus na história. Passando da promessa de Abraão até o reinado de Davi, passando pelo problema do exílio e a solução em Cristo Jesus. Os meus pais estão aqui hoje, e eu já falei isso para vocês e para eles. Quando eu era adolescente, não sei se num Natal ou num aniversário, eles me deram um pôster. Um pôster com um cachorro e um gatinho, era um collie e um gatinho nas patas do collie. Aquilo já era um prenúncio que eu teria collies depois. E esse verso de Eclesiastes 3:11 estava nesse pôster que estava no meu quarto. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Isso vale para a história de Jesus. O meu caráter como adolescente, como jovem, como adulto, foi forjado por este verso. E o meu pai que está aqui, muitas vezes, quando eu era impaciente, muitas vezes quando eu queria as coisas no meu tempo, ele me lembrava. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Por que o nascimento da confiança? Vamos fechar? Por que o nascimento da confiança? Porque nós confiamos. Porque Deus cumpriu a sua palavra. Porque Deus enviou Jesus. Porque é Natal. Filhos confiam em seus pais. Por exemplo, às vezes eu pego o Benjamin e fico jogando ele para o alto. A Charine fica desesperada. A Gabi também. Mas o Benjamin confia que eu vou pegá-lo. Se ele não confiasse, ele não dava gargalhadas enquanto eu faço isso. Olha que curioso. Nós confiamos em nossos pais, mesmo sabendo que eles podem errar. Nesse exemplo, eles podem cair com seu filho. Mas o nosso pai, com letra maiúscula, jamais erra. E se nós temos motivos para confiar em nossos pais humanos, ou pessoas que nos criaram, que dirá num pai que jamais erra? O que eu quero dizer para você, e eu quero fazer uma conexão de Natal com fim de ano e início de ano novo, é que a confiança supera a incerteza. Eu não costumo fazer isso não, mas hoje eu vou fazer. Deus mandou fazer. Repitam comigo. A confiança supera a incerteza. Agora falam a frase toda. Vamos lá. A confiança supera a incerteza. Meus amados, nós vivemos num mundo de muitas incertezas. Olha os noticiários. Olha as perspectivas para 2017. Normalmente em final de ano, início de ano, as nossas reflexões, isso fica ainda mais evidente. As incertezas do que passou, as incertezas do que está para frente. Mas o que eu quero dizer para você no final dessa série é que o nascimento de Jesus nos traz boas novas. A boa notícia é que nós somos amados por Deus. Que Deus deseja nos reconectar novamente a Ele, mesmo tendo nós nos afastado de Deus. Sabe por que os músicos estão se posicionando? Porque o mês passado nós ensinamos uma música para a igreja, cujo título é só esse, Confiança. É uma música de um grupo que chama Projeto Sola.
E nós vamos cantar essa música agora. Mas eu quero que você preste atenção que essa música, na verdade, é uma oração. Uma oração que diz assim: confesso que me afastei, confesso que me esqueci de ti, Senhor. Me ensina a ver quem eu sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esse é o significado do Natal nas nossas vidas. Doar. Deus nos dá o exemplo. Doar ao invés de possuir. E aí a frase que justifica o título da música é essa: ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me, Deus, a confiar, mesmo quando esta confiança me faltar. Eu quero te convidar a ficar em pé agora. E você orar, você cantar, você deixar a confiança nascer novamente em sua vida, por meio desta música. E nós vamos fazer essa oração. Que privilégio, gente, festejar o Natal na noite de Natal. Poderia ser todo ano assim, dia 25 no domingo, né? Vamos agradecer a Deus e no finalzinho eu vou convidar vocês a orarem a oração do Pai Nosso, todos nós juntos. Vamos fazer isso. Senhor, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de adorar o Senhor nessa noite especial. Obrigado pelas nossas vidas e porque podemos confiar no Senhor. Tu és o Deus da nossa esperança, da nossa alegria e da nossa confiança, ó Pai. Tu és um Deus de amor que nos une, apesar de sermos imperfeitos. Apesar, ó Deus, de magoarmos o Senhor e magoarmos uns aos outros, tantas vezes, o Senhor nos demonstra que o perdão sempre é possível. E que nós podemos ter uma vida, ó Deus, mais parecida com a daquele menino que nasceu em Belém. Venha transformar as nossas vidas. Venha, ó Deus, nos ajudar a compreender o mundo sobre os teus olhos, sobre a ótica do teu evangelho, as boas novas de salvação. Assim, ó Deus, nós queremos te agradecer e orar, como o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E assim que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Espírito Santo, esteja com cada um aqui presente nesta noite de Natal, com cada família aqui representada, neste final de 2016 e durante todo o ano de 2017. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. E amém.